Olá pessoal, aqui é o professor Robério, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o período entre guerras, o que aconteceu nesse período, que vai basicamente de 1919 a 1939, incluindo a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Antes de iniciarmos o assunto, gostaria de pedir mais uma vez, por gentileza, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações. Pois bem, pessoal, é, analisados os aspectos políticos, os aspectos econômicos, primeiramente, sobretudo com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Tratado de Versalhes, que vai acusar a Alemanha de ter sido a única responsável pelo grande conflito, pelo conflito militar da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1919. Agora vamos compreender o surgimento e a ascensão do fascismo e do nazismo, desses regimes totalitários que vão ser criados no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, justamente nesse período entre guerras. E vamos compreender um pouco sobre esses líderes fascistas, sobre esses ditadores fascista e nazista. Então, a Europa e a ascensão do fascismo e do nazismo. Depois da Grande Guerra e da crise da Bolsa de Valores, teve frustrações, incertezas. Alguns países da Europa estavam em situações ruins, a burguesia com medo do socialismo. A solução para isso encontrada foi a ditadura, o regime totalitário. Então, iniciando primeiramente na Alemanha, a Alemanha vai estar devastada pela guerra, a Alemanha vai ter perdido muitas pessoas, muitas vidas humanas, muitas pessoas vão morrer nas batalhas, muitas cidades vão ter sido destruídas por bombardeios, e além de tudo mais, os alemães estavam devastados, porque a Alemanha teve que pagar a indenização de guerra, pois ela foi a única responsável pela guerra, de acordo com o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que pagar a indenização, teve que reduzir o seu exército, teve que acabar com a marinha de guerra, teve que acabar com a aeronáutica de guerra e teve a sua produção de armamentos limitadas. Então, estava em crise econômica, em crise política, em crise social. Nesse período, nessas características, vai surgir a figura do Adolf Hitler. O Hitler vai ser uma figura que vai, de certa forma, levantar os ânimos da população. Então, ele vai ser um líder que vai tirar a Alemanha do caos, mas, em contrapartida, vai instaurar um regime de ditadura, um regime totalitário. Então, Adolf Hitler ele vai lutar na Primeira Guerra Mundial, ele era um soldado austríaco, vai lutar ao lado da Alemanha, vai sair derrotado, né? A gente sabe que quem ganhou a guerra não foi a Alemanha, e sim foi a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança perdeu a guerra, e aí o Japão, a Itália e a Alemanha saíram derrotados. Então, nessa perspectiva, que ganhou foi a Tríplice Entente, que foi justamente a Inglaterra, os Estados Unidos, a França. E aí os países derrotados, debilitados, como a Alemanha, começaram a aderir ao sistema nazista. E aí, né, de fato, o Hitler ele era desconhecido e ele vai começar, primeiramente, criando o Partido Nazista, vai começar a divulgar seus ideais, suas ideias, e ele vai ser eleito. Ele vai ser eleito o chanceler da Alemanha. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o Hitler ele vai subir ao poder através do voto. Então ele vai ser eleito de forma democrática. Depois que ele é eleito, aí sim ele vai virar um ditador e vai governar com mãos de ferro. Além de tudo mais, o Hitler vai, de certa forma, criar o nazismo, né? Então, vamos observar de forma mais específica.
Já o fascismo na Itália vai surgir também através da crise econômica, da inflação, da falência, do desemprego, fortalecimento do socialismo, partidos fascistas italianos, Benito Mussolini vai ser o seu líder, a adesão capitalista, violência contra os opositores. Então, o que é o fascismo? O fascismo foi criado na Itália por Benito Mussolini. Benito Mussolini era o seu líder. Então, na Alemanha era o nazista Adolf Hitler e na Itália era o fascista Benito Mussolini. E ele também vai pegar a Itália devastada pela Primeira Guerra Mundial, com inflação, com desemprego, as pessoas insatisfeitas, e ele vai virar é, um líder autoritário que vai propor a reforma da Itália. E assim vai surgir o fascismo, que vai ter como sua principal característica o poder policial, a força policial, sobretudo o exército, contra, contra aqueles que eram contrários ao. Eles perseguiam todos aqueles que eram contrários ao regime fascista, né? Então, eles tiveram. Nessa imagem aí vocês conseguem ver a marcha sobre Roma: 50 mil camisas negras, Mussolini é igual ao primeiro-ministro, a ditadura fascista, perseguições, obras, empregos, controle sobre os trabalhadores, expansionismo e militarização. Então, fascismo vai, de certa forma, se caracterizar justamente pelo expansionismo militar, ou seja, o Benito Mussolini ele vai ser o líder, vai ser o primeiro-ministro italiano, vai ser o líder deles e vai matar, vai prender todos aqueles que eram contrários ao regime fascista. Então ele se tornou um ditador também. Ele se tornou um ditador e principalmente ele matava e prendia pessoas que eram de esquerda, socialistas ou comunistas. Então, tanto o fascismo como o nazismo são de extrema direita, são de extrema direita. Então, o fascismo na Itália com Benito Mussolini e o nazismo na Alemanha com Adolf Hitler são caracterizados pelo regime de extrema direita. Eles são de extrema direita. E as características, como eu citei, do fascismo é justamente a perseguição às pessoas que eram contrárias ao regime. Além de tudo mais, eles usavam muito a força policial. Então, um fascista, ele é extremamente rigoroso. Ele vai utilizar o exército, vai utilizar a polícia nas ruas e o exército, justamente para controlar o regime, para perseguir, para prender, para matar todos aqueles que eram contras, que eram contrários ao regime, principalmente comunistas e socialistas. Já o nazismo, voltando mais uma vez ao nazismo, ele vai surgir num momento de crise na Alemanha, igual à humilhação, à derrota na Primeira Guerra Mundial, e a República Weimar, que não minimizou a crise, não controlou a esquerda e o nazismo. Em 1919, o Partido Nazista Nacional Socialista, classe média e oficiais do exército, chefe era o Adolf Hitler e o apoio da burguesia tem um apoio à busca por segurança. E o nazismo vai se caracterizar como, 1923, o Adolf Hitler é preso na tentativa de um golpe. O partido o partido nazista vai ser guiado dos alemães, conquista do mundo, a raça ariana, que era manter-se pura, combate, liberalismo e socialismo, e os alemães queriam fundar um império. Então, pessoal, qual era a ideia do nazismo? O nazismo com Adolf Hitler na Alemanha, eles queriam levantar a Alemanha, mas eles tinham um ideal que era um ideal de sociedade. Eles tinham um ideal ideológico, de ideologia. Então, para Hitler, a raça ariana, a raça alemã, a raça pura, era uma raça superior. E ele vai começar a perseguir todos aqueles que não eram arianos e que eram principalmente de outras religiões. Então, ele vai começar a matar os judeus, vai começar a matar
negros, homossexuais, e vai com isso formar o Holocausto, que é o quê? Mais de 50 milhões de judeus vão ser mortos em experiências nazistas. Vão ser mortos queimados, vão ser fuzilados, vão ser mortos nas câmaras de gás, vão sofrer bastantes perseguições. Então, todo judeu que vivia na Alemanha, ele vai ser perseguido. Todo judeu que vivia na Alemanha, que vivia na Polônia, principalmente vai ser perseguido. Eles vão criar os campos de concentração, que vão ser os lugares para matar os judeus, para exterminar os judeus. E o mais famoso deles é o campo de Auschwitz, na Polônia, que estava sob controle do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles faziam várias experiências, como tirar braço de uma pessoa, colocar o braço em outra pessoa, arrancar o pescoço das pessoas, abrir as pessoas, retirar órgãos de umas pessoas e colocar em outras. E eles faziam tudo isso como forma de experimentação. Eles diziam que era como forma de ciência, mas era extremamente absurdo. Então, o que o nazismo fez, o que o Holocausto fez com a população, foi algo extremamente maléfico para todos. Então, muitas pessoas vão morrer pelas mãos de Adolf Hitler e pela mão dos seus generais, dos seus capitães. Muitas pessoas vão ser perseguidas. E o Hitler vai criar as polícias para buscarem todas essas minorias. Então ele vai criar a Gestapo, que é a polícia que vai buscar os judeus, e vai criar a SS, que é o exército dele, o exército especializado em guerra, o exército nazista, que é a SS. Então, o Hitler ele queria uma raça ariana pura. Ele queria propagar o arianismo e queria acabar com as outras raças e com as outras religiões. Ele vai dizer justamente que os judeus são responsáveis pelo grande fracasso da Alemanha. Isso aí, claro que é uma xenofobia, isso claro que foi uma xenofobia, claro que foi uma perseguição, e ele vai matar os judeus por diversos motivos, incluindo isso. Em 1974, a morte do presidente, Hitler assume poderes ilimitados. Hitler é o terceiro Reich, o Führer, com apoio da burguesia. O fim dos partidos centralizados, ou seja, o Hitler vai acabar com todos os outros partidos políticos. Só vai existir um partido, que é o quê? O Partido Nazista. Todos os outros partidos vão ser abolidos, vão ser perseguidos. Quem fosse contrário ao sistema nazista acabava sendo preso e morto. Então, nessa perspectiva, o Hitler ele vai imperar com poderes absolutos, vai imperar com poderes centralizados e vai perseguir todos os outros partidos. Então ele vai ser o terceiro Reich, que é o poder maior, o chanceler maior da Alemanha. Ele vai ser o Führer, vai ser chamado como Führer, né? E aí vocês conseguem ver na imagem um discurso do Adolf Hitler. Vocês conseguem ver o tanto de gente que assistia aos discursos dele, porque ele era um líder que sabia discursar, ele tinha o poder da oratória, e por isso ele conseguiu conquistar as pessoas. As pessoas se preencheram de ódio, se preencheram de sentimento de nacionalismo exacerbado. O Hitler pegava muito isso, que era um nacionalismo exacerbado, ou seja, as pessoas tinham que amar a Alemanha, e se você amasse a Alemanha, você tinha que entrar para o nazismo, você tinha que apoiar o nazismo, você tinha que ser um soldado nazista. E as pessoas vão cair nesse discurso do Adolf Hitler e vão se deixar levar pelo nazismo. Então, o nazismo vai ser esse sistema de extrema-direita, esse sistema único, esse partido único que vai abolir todos os outros partidos, vai dissolver as assembleias, vai abolir, vai perseguir todos os outros partidos. Então só vai existir um único partido, que é justamente o Partido Nazista. E o Adolf Hitler vai ser o seu líder. E aí vão perseguir judeus, vão perseguir ciganos, vão perseguir negros, homossexuais, e vão começar a matar todos eles. Porque o Hitler pregava uma raça pura, pregava uma raça ariana. E justamente por isso, essas pessoas acabavam sendo mortas pelo sistema nazista, acabavam sendo mortas
pelo nazismo. E o nazismo vai durar durante toda a Segunda Guerra Mundial até 1945, quando acaba a guerra e a Alemanha mais uma vez sai derrotada. Então, o eixo, os países do eixo, que seria a Alemanha, a Itália e o Japão, vão perder a guerra para os aliados, que seriam justamente os Estados Unidos, a Rússia e a França. E também a própria Inglaterra. Então, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver, em 1945, o nazismo também vai se desfazer, porque o Hitler vai acabar morrendo. Algumas teorias dizem que ele vai se matar, ele vai tomar um comprimido de veneno, ele vai se matar, e outros dizem que ele vai conseguir fugir. Então, existem várias teorias com relação a isso. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é o nazismo, sobre o que é o fascismo, esses dois sistemas que governaram. O nazismo governou a Alemanha e o fascismo governou a Itália. Então, o líder nazista era Adolf Hitler e o líder fascista era o Benito Mussolini. Qual era a principal diferença entre um e outro? A principal diferença era que o nazismo tinha ideologia de religião e tinha ideologia de raça pura, de arianismo. Já o fascismo tinha uma ideologia somente de extrema-direita, uma ideologia de prender e de matar todos aqueles que fossem contrários ao sistema fascista na Itália. E na Alemanha houve o Holocausto, houve a morte dos judeus, dos ciganos, dos negros, dos homossexuais, todos aqueles que não eram arianos, que não eram da raça pura. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenha dado para aprender um pouco mais sobre o que foi o fascismo, sobre o que foi o nazismo, e até a próxima aula.